Olá! Salve, 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 salve todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quem está me ouvindo nesse horário, se é de manhã, de tarde ou de noite, né? Então, meus cumprimentos com palavras dos brasileiros, né? Eu sou Paulo Vasconcelos. A gente vai iniciar falando rapidamente de um destaque de uma matéria da famosa rede do Plim Plim sobre golpes, né? Feitas a idosos, mas a jovens também. Esses golpes, em geral, são aplicados via SMS, e-mails, né? De modo que eles põem um link, né? E você inadvertidamente vai e cai, né? E muitas vezes eles ligam para você, né? E simulam que é exatamente de algum banco e pedem todos os seus dados e você não vai entregar, né? Agora, os principais bancos que fazem isso, que são vítimas disso, são os bancos estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que é, na verdade, um absurdo a Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela não tem nem seguro contra fraudes e PIXs, quando os bancos privados, né, que eu não vou fazer propaganda aqui de nenhum, têm, né, quer dizer, estão à frente dos bancos públicos. Isso é um absurdo, né? Então, vamos ter cuidado com relação a esses golpes que estão sendo constantes, né? Palavra dos brasileiros. Muito bem. O Twitter. O Twitter, ele vai agora ter um concorrente. Tem um concorrente, ou seja, o Elon Musk vai ter que enfrentar o Zuckerberg, porque nessa quinta-feira vai ser lançado um equivalente ao Twitter. E vamos ver como vai ficar isso, né? Porque o Twitter realmente está desgastado, né? O concorrente dele que tentou, que é o Ku, né? Que é, salvo engano, indiano, não foi adiante. Ele existe, tudo bem, mas não foi adiante. É como, por exemplo, o WV da russo. Não foi adiante. Eu uso, mas é um Facebook russo, mas tem em língua portuguesa. Mas, no entanto, não tem absolutamente a divulgação, não teve a divulgação, a efervescência que teve o Facebook, né? Nem o Orkut, lembra do Orkut? Nada, né? Então, o concorrente vai se chamar Threads, Threads. Nessa próxima quinta, fiquem atentos para esse novo operador de redes digitais, que eu não gosto de chamar de redes sociais, porque de social ele tem muito pouco, né? Ou seja, a cada dia a inteligência artificial tenta atravessar a nossa vida de maneira irrestrita. Não tem restrição, né? Não tem restrição. Muito bem. Eu queria também chamar a atenção para o caso de Dom Phillips e Bruno Pereira, que foram assassinados na Amazônia, né? E existe um portal chamado Amazônia Real, né? É um portal de um grupo de jornalistas da própria Amazônia, aonde eles denunciam, né, a conservação, a devastação existente na Amazônia, né? E a entrada de estrangeiros dentro dessa área, né? Ou seja, isso está implicado no discurso de Lula, do senhor presidente da República, durante sua estada na Europa, no Global Player, né? Onde ele falou que aceitaria um pacto, mas não nas condições que eles querem, porque ele disse: a Amazônia é soberania do Brasil, mas, entretanto, ela participa do mundo global.
Quer dizer, sem a Amazônia, a gente não teria um pulmão da extensão que é o pulmão amazônico, e que envolve, não é só o Brasil, envolve em vários países da América Latina, entre eles a Venezuela, a Colômbia, etc. Né? Muito bem. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é com relação a um cidadão, um pastor, que anda querendo ter a função de matar os gays. Que isso? Que história é essa? Quer dizer, me parece que esse cidadão não não está muito bem resolvida a sexualidade dele. Pelo menos é o que eu penso com base na psicanálise. Acho que isso tá mal resolvido. Né? Por que isso? Por que incomoda tanto? Né? Por que incomoda tanto? E eu fico me perguntando o seguinte: em que medida esses tantos feminicídios não são, talvez, de pessoas que não têm uma sexualidade resolvida, né? E matam as mulheres, né? Quer dizer, que é isso? Quer dizer, como a sexualidade ainda é uma, um atravancar, como diz no Nordeste, né? Do desenvolvimento humano. Né? E enquanto a gente não tiver essa estabilidade, né, da nossa sexualidade, a gente não vai ter uma democracia. Né? Os povos indígenas têm essa coisa muito bem resolvida em relação à sexualidade. Muito, muito, mas muito mesmo. Tem os rituais de passagem, né? Da infância para a puberdade, da puberdade para a maturidade, e eles convivem com essa questão da sexualidade, mesmo com a homossexualidade, de maneira muito tranquila, muito clara, muito humana. Humana. Né? Bom, para eles, inclusive, a visão da natureza é que eles são a natureza. Daí a pintura nos corpos, copiando os desenhos do jacaré, do peixe, é porque tanto o peixe quanto ele são irmãos. Quer dizer, é uma concepção muito mais avançada, né, do que é um ecossistema do que nós, ditos civilizados. Muito bem. Eu queria também falar aqui com relação ao Mercosul. Né? O senhor presidente da Argentina, o Hernández, vai passar pro tempore a presidência do Mercosul para o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E, com isso, haverá algumas discussões sobre a possibilidade de uma moeda, né? Não uma moeda como o euro. A princípio, seria uma moeda para apenas as transações econômicas, né? Ou seja, o comércio, né? Multipolar, né? E, e Lula é uma das pessoas que defende isso, né? Junto com todo a esquerda, penso eu, da Argentina e alguns outros países. Né? Bom, por fim, eu queria dizer o seguinte, que haverá algumas modificações breves aqui na nossa interação. Eu não tenho interesse em ser um grande youtuber, absolutamente, não tenho. Né? Já cheguei a uma idade que isso não me adianta muito. Né? Eu faço isso por prazer e por vocação e por formação em comunicação social, onde eu sou doutor em comunicação. Mas não tenho. O meu interesse é exercer esse papel e que eu estou me desenvolvendo aos poucos em tela. Né? Quer dizer, Palavra dos Brasileiros começou com a Revista Brasileiros. Eu já falei disso, mas volto a falar. E eu apenas colaborava com uma coluna, Palavra dos Brasileiros, e depois eu passei a iniciar a área de literatura. Depois foi colocado um editor e eu participava com algumas matérias. Né? Então, eu gostaria de, na verdade, breve,
fazer algumas entrevistas, né, presenciais aqui ou à distância, né, online, dividindo as telas, né, e para isso eu estou me aprimorando, porque existem alguns aplicativos que são complicados, né, e há diferenças entre o Windows 10, o Windows 11, e a gente precisa se acostumar um pouco para poder fazer isso. Bom, por fim, eu queria aqui registrar dois grandes autores que eu tenho muita consideração, muito respeito imenso, né? E são exatamente Itamar Vieira Júnior, né? do Torturado, né? E, e que tem agora Salvar o Fogo, né? E tem Doramar, ou Odisseia, que já está à venda no modo físico e também no modo Kindle, né? Então eu recomendo. E, por fim, é Silvio Tavares. Aliás, Silvio Tavares. Ou Sérgio Tavares. Agora fiquei na dúvida. Ele é autor de Todos Estamos Bem e Cavala. Esses dois vocês encontram também na Amazon, né? E eu recomendo. O, o, esses autores são autores, para mim, que são as últimas grandes explosões da nossa literatura brasileira, no momento. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa semana, saúde, paz, cuidado com os golpes, né? E sempre unidos, sempre unidos, sempre unidos, sempre unidos, juntos, sempre. Até.